Atenção, um recado do editor aqui. Se você quer ver imagens da Versys 300 no off-road, este não é um vídeo para você, tá? Já tem diversos vídeos aqui no canal dela na Serra da Canastra. Tem uma série aí com 3, 4 vídeos. Essa semana já saiu outro com ela na Serra da Canastra, mostrando e etc. Então, vou deixar aqui na descrição o link da playlist da Serra da Canastra para você ver, tá bom? Se você quiser ver a moto funcionando na prática no off-road. Então, nesse vídeo aqui, você vai ver apenas eu fazendo as minhas considerações, dando as minhas opiniões do assunto, beleza? Bom, galera, então vamos finalmente comentar sobre... E aí, a Versys 300 dá conta de fazer um off-road, de andar numa estrada de chão batido, andar fora de estrada? Como é que essa moto realmente se comporta na terra? Para quem não conhece a minha história, eu saí de uma CB500X, na verdade eu tive uma XRE 300, depois uma CB500X, e agora estou com uma Versys X300. A comparação, ela sempre será com referência dessas outras motos que eu já tive. Eu estou com a Versys 300 a cerca de 6.000 quilômetros rodados e 2 meses e alguma coisa. Eu já fui para a Serra da Canastra 2 vezes, já andei, já fiz off-road em outros lugares também, mas a minha pegada não é off-road muito hard, de sair fora de estrada de fato. Normalmente é estrada de terra, né? Mas na estrada. Eu não rampo com a moto, eu não faço voo com a moto, não subo pedra com a moto. Esse tipo de off mais extremo eu não faço. Então os meus testes, a minha perspectiva é de um off-road racional, normal, que a maioria das pessoas aí faz normalmente, beleza? Então a Versys 300 tem essa pegada aventureira, né? A roda raiada, que é mais resistente, mais leve, suspensões um pouco mais altas e todo esse ar aventureiro, né? Até a 2020 que tem aquele grafismo de camuflado, né? Então uma moto que cheira off-road, que cheira aventura a todo momento. O que eu posso dizer sobre pneus e rodas? De fato, o pneu misto, né, o MT-60 que vem nela original, ele vai muito bem no off. Ele tem realmente um atrito bem mais interessante. Se eu comparar, por exemplo, com o Road 5, né, até uma comparação meio idiota, mas é da referência que eu tinha, né? Então o Michelin Road 5 que eu usava na minha 500X, que era 100% asfalto, quando eu ia para a terra era um completo sabão mesmo com a terra seca, né? Sem estar no barro. Com o MT-60 a vida é completamente outra. A moto de fato encrava ali melhor no chão, tem mais atrito, tem mais segurança. Então faz toda a diferença, tá? Então se você tem uma moto e pretende fazer um off com ela, andar na estrada de terra, o pneu adequado faz toda a diferença, tá? Então pega um pneu mais misto, que tenha um pouco mais de porcentagem para estrada de terra, que isso vai fazer toda a diferença. A roda, então a gente tem uma roda de 19 polegadas na dianteira, né? Então comparado à minha referência anterior da CB500X, que era a aro 17, né? Então nós temos no aro 17 uma especialidade maior em ciclística mais leve, mais fácil de tirar da trajetória, de fazer curvas, porque quanto menor a roda, menos inércia ela tem. Então o movimento, o giroscópio ali da roda, quanto maior a roda, mais dura ela é quando ela está em movimento. Então em rodas menores é muito melhor para o asfalto, porque você consegue ter uma ciclística mais leve, né? Mas uma roda maior no quesito off-road, no quesito estrada de terra, você vai ter uma roda com uma capacidade maior de superação de obstáculos, né? Porque se você tem uma roda maior, você tem uma angulação maior. Então quando essa roda cai em um buraco, quanto maior essa roda, maior a capacidade de superação desse obstáculo. E quanto maior essa roda, mais inércia ela tem, mais ela fica rígida, presa no chão ou presa na trajetória em um terreno de baixa aderência como a terra, né? Então rodas de aro 19, aro 21, como da XRE, por exemplo, como da Teneré 250, se eu não me engano, são rodas ótimas para esse tipo de uso,
porque são bem mais no chão do que as rodas menores de 17 polegadas, beleza? Então, de fato, as rodas da Versys 300 são adequadas para esse uso e vão muito bem. Se você sair de uma 500X como eu e pegar um off com uma Versys 300, você vai sentir essas diferenças na prática de forma nítida, tá? Não é um negócio que você tem que ficar cavucando para achar a diferença. Não, se você andar em uma, depois andar em outra, você vai perceber nitidamente essa diferença, tá? Então a Versys 300 na estrada de terra tem muito mais chão, muito mais atrito, muito mais capacidade de superação de obstáculos e ela sente muito menos os buracos por essa questão do tamanho da roda, da angulação. Então ela supera melhor os buracos. Então, ponto muito positivo aí para pneus e rodas da Versys 300, tá? Nesses percursos off-road que eu fiz, as rodas da minha Versys já tomaram bastante pancada, né? Às vezes, é claro que a gente evita ao máximo, mas nem sempre você consegue prever. Às vezes você está passando por uma estrada de terra, uma velocidade um pouco mais alta, 70, 80 km por hora, e nem todos os buracos você consegue ver e prever. Quando você vê já está muito em cima, a única coisa que você pode fazer é soltar os freios e deixar a suspensão e as rodas tentarem dar conta do impacto. Então, com a minha Versys 300 eu já passei por diversos buracos, seja aqui na cidade, na buraqueira do asfalto, seja em estrada de terra, e os aros estão lá em pleno estado de funcionamento. Então realmente eles são bem resistentes. Pontos positivos aí para o aro e rodas, pneus e rodas da Versys 300. Uma segunda coisa que eu queria comentar é sobre o peso da moto, né? Para fazer off-road, para andar em estrada de terra, o peso faz toda a diferença, porque num terreno de baixa aderência, se você perde a dianteira, se você perde a traseira, quando eu falo perde, eu falo no sentido derrapar, né? Perder o atrito do chão, seja a dianteira ou seja a traseira, o que te segura é suas pernas, né? O seu pé no chão, a sua mão ali na moto. E então o peso no off-road faz toda a diferença. A Versys pesa aí uma média de 180 kg em ordem de marcha, ou seja, pronta para rodar com todos os seus fluidos. E para uma moto daquele tamanho, robusta como ela tem um peso bastante satisfatório e você vai sentir essa diferença na hora, na primeira saída de traseira ou de dianteira, seja no barro ou no areião. Você vai perceber que ela é uma moto leve de lidar, mesmo se você estiver com os 3 baús, como o meu caso. Eu sempre ando com os 3 baús, mesmo quando eu estou em estradas de terra, porque normalmente está associado à viagem, né? Então as minhas bagagens estão lá nos baús, etc. Então eu acho que o peso dela é bastante satisfatório, por isso que eu não acho adequado você ter uma Big Trail para andar no off-road, porque na hora que ela sair de perder a dianteira, perder a traseira, imagine você segurar com as pernas uma moto de mais de 200 kg no braço e na perna. Não é fácil e é uma moto que pode te dar trabalho se você pegar um longo trecho de barro. Haja braço e haja perna para segurar, ainda mais se você estiver sozinho. Eu lhe desejo boa sorte. Então eu, Ricardo, vocês já sabem disso aqui no canal, eu prezo muito pelo peso. Então, quanto mais completa a moto for, mais versátil ela for e mais leve ela for, a moto me ganha, como o caso da Versys 300, que tem todas essas qualidades. Uma moto mega completa, super versátil e leve ao mesmo tempo. Então, o seu peso ali no off-road, eu acho ele bastante satisfatório pelo tamanho da moto, pelo que ela proporciona. Então, ponto positivo para a Versys. Quando a gente fala sobre suspensões, eu digo que, no geral, ela vai muito bem, absorve muito bem os impactos, mas nem tudo são flores. Eu acho que a suspensão dianteira poderia ter um curso um pouco maior, como por exemplo da maravilhosa suspensão da XRE 300, que tem um curso absurdamente grande, e isso faz com que a moto se torne um trator, que ela supere muitos obstáculos, que absorva muito bem a buraqueira. Então, a suspensão traseira da Versys eu acho que é maravilhosa. Se você me perguntar qual a minha suspensão favorita na Versys 300, é a traseira, porque eu acho que ela é muito bem calibrada, seja pesada ou seja leve. Até hoje, por exemplo, eu não tive necessidade de mudar ali a pré-carga de suspensão traseira, porque eu acho que ela é super versátil.
ela vai bem leve, vai bem pesada, então do jeito que ela veio original para mim já tá ótimo. Então a suspensão traseira tem um curso bem legal, até hoje nunca deu fim de curso, mesmo com a moto pesada, com garupa e com bagagens. Mas a dianteira, como por exemplo nesse rolê da Serra da Canastra, esse último que eu fiz, em um certo momento eu tive uma tocada um pouco mais forte, porque eu estava acompanhando uma pessoa com uma XT600 e a gente estava indo atrás do pessoal do pessoal que tinha se perdido do grupo. Então a gente foi numa tocada mais forte, 80, 90 km por hora, 60 km por hora na estrada de terra, e em alguns momentos eu senti a suspensão dianteira da Versys da fim de curso, principalmente em descidas, onde eu estava freando, diminuindo a velocidade e a moto tendo que segurar, né, segurar o fato da moto estar desacelerando, né, que a massa esteja indo em direção à dianteira e ainda superar a buraqueira, né, de uma estrada de terra, tá? Então, no geral, eu acho que a suspensão da Versys vai muito bem, mas se ela tivesse um curso de suspensão dianteiro um pouco maior, a gente teria uma moto mais versátil ainda, tá? Não acho que desabona, eu acho que você pode fazer off tranquilamente com essa suspensão original aí, com esse curso original, mas seria maravilhoso se a gente pudesse ter uma suspensão dianteira um pouco maior. O outro assunto que eu queria comentar é sobre o torque, né, pessoal? Então a Versys 300, como a maioria de vocês já sabem, ela tem o motor da Ninja 300, que é um motor com um projeto esportivo, ou seja, ele prioriza pico de torque e potência em alto giro. Então, em baixas rotações, a moto é mansa, silenciosa e com força menor, né, um pouco reduzida. Assim que a moto atinge a partir de 8.000 rotações por minuto, 9.000 rotações por minuto, aí ela entra super forte e vem aí com uma personalidade totalmente diferente. Então a gente tem uma moto que em baixas rotações não tem tanto torque disponível, e isso é uma das maiores críticas dessa moto, mas quero compartilhar aqui com vocês a minha opinião e a minha experiência. Como eu comentei agora há pouco aqui neste vídeo, em um certo momento do último rolê que eu dei na Serra da Canastra, eu precisei acompanhar uma XT600, que é uma ótima referência para o off, porque é uma moto que prioriza muito bem o torque em baixa rotação, uma moto de alta cilindrada e que seria, que a gente pode até considerar que é o cenário ideal para o uso no off-road. E como eu tive que acompanhar esse cara, a Versys 300 acompanhou muito bem, mas é uma moto que você precisa trocar de marchas com frequência, você precisa trabalhar as marchas com frequência, porque exatamente por isso a moto não desempenha de forma absurdamente ótima em baixas rotações, né? Então, se você quer força, você precisa ficar reduzindo marcha, colocando ali o giro um pouco mais alto e assim a moto anda e anda forte, não tem problema. Você pode se incomodar no quesito de ter que mudar frequentemente de marchas, beleza? Isso pode ser algo negativo para algumas pessoas. Para mim, é um ponto que eu acabo perdendo ali em força e torque para o uso no off agressivo, né? Se você for andar tranquilo, você não vai perceber nada, mas para o uso agressivo, você vai ter que usar bastante as trocas de marcha. Mas em troca, eu ganho um motor de 300 cilindradas, ou seja, que é pequeno e leve, que dá conta de ir no off usando de forma mais hard, mais agressiva, fazendo bastante troca de marcha, mas na hora que eu entro na rodovia, ele também me dá muita elasticidade e vai muito bem. Ou seja, é um motor versátil. Ele não é excelente na rodovia, ele não é excelente no off, mas ele vai muito bem na rodovia e ele vai bem no off, com algumas ressalvas, beleza? O torque em baixas rotações pode incomodar algumas pessoas. Para mim, eu diria que é satisfatório, mas você vai ter que trabalhar muito bem as marchas para você adquirir força em alguns momentos que sejam necessários, porque em baixa rotação ela não vai dar conta, beleza? E o último ponto que eu queria comentar é sobre a altura do solo. Como eu já comentei, eu não sou de fazer aquele off-road muito extremo, eu não subo pedra, não voo com a moto, enfim. A altura do solo para mim até agora, até o presente momento, não me trouxe nenhum prejuízo, porque na minha opinião a Versys 300 não é tão alta assim do chão.
e isso pode gerar alguma dificuldade para você, se você for descer algum degrau, algum obstáculo, passar por alguma pedra e que tenha uma irregularidade, né? Então quando você passar a roda dianteira pode pegar ali o cárter do motor, e então a altura da Versys não é muito satisfatória, mas para o meu uso, que não é absurdo, não é extremo, nunca pegou no chão, e ela sobe guia, desce guia numa boa, tá? Não tem problema contar isso. A altura do solo dela não é muito boa, então se você pretende adquirir uma Versys para um off-road bem extremo, talvez a altura do solo seja um ponto que vai te incomodar, que vai te limitar para fazer algumas coisas, tá? Em resumo, pessoal, eu acho que a Versys 300 é extremamente competente para o off-road. Ela me proporcionou até aqui excelentes momentos de diversão e confiabilidade nesses tipos de terreno mais extremos, de baixa aderência, de muita buraqueira. A moto vai muito bem no geral, ela realmente atende o quesito de ser versátil, porque ela vai muito bem na estrada de terra, vai muito bem para o dia a dia e vai muito bem na rodovia, né? Nesse último rolê da Serra da Canastra, quero fazer um último comentário. A maioria das motos que estavam ali eram 250, né? Teneré 250, Lander, Tornado, enfim. E eu percebi que na hora que o pessoal ia fazer ultrapassagens na rodovia de pista simples, quando a ultrapassagem era muito longa, né? As motos acabavam que não tinha essa elasticidade. E eu vinha com a Versys 300 lá de trás, ultrapassando geral, assim, de forma muito tranquila. Ou seja, uma moto que tem bastante elasticidade também para você, na hora que você sair da estrada de terra e entrar na rodovia, você vai ter também uma moto que dá conta tranquilamente de você andar na rodovia, de fazer ultrapassagens e ter essa elasticidade, essa versatilidade também na rodovia, que é um ponto muito importante, principalmente pela segurança na hora de ultrapassar. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que tudo isso tenha te ajudado de alguma maneira. Se você achou que sim, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.